Vamos de giro de notícias. O Internacional perdeu pro Atlético Paranaense na Arena da Baixada com o time reserva. Você vai entender um pouquinho melhor por que isso interessa também a gente. E tem duas notícias de dois jogadores do Flamengo, cara. Que loucura. Bruno Henrique e Everton Ribeiro vindo pro Fluminense. Pra entender melhor cada etapazinha, cada notícia dessa, roda a vinheta, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, me seguir no Raiz Tricolor aqui embaixo, se inscrever no Instagram, @Gabriel do Amaral B, tem o @Raiz Tricolor Flu, e no TikTok também. Exatamente, estamos falando um pouquinho sobre o Fluminense lá diretamente no TikTok. Bem, vamos lá, tá? A gente começa falando aqui nesse vídeo, né? Falando um pouquinho sobre o Internacional que perdeu o jogo pro Atlético Paranaense. O Internacional é o nosso próximo adversário, aí pensando obviamente em Libertadores da América. O Inter perdeu no último minuto, tomou um gol do Alex Santana e acabou perdendo pro Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O Atlético abriu o placar num gol do Eric ainda no primeiro tempo, o Depena empatou pro Inter e o Alex Santana fez o segundo gol no final do jogo. Quando a gente olha a tabela do campeonato, e a gente vai fazer um resumão da rodada com calma para domingo, né? Onde ele analisa a tabela com calma, mas olhando o Internacional tá a 5 pontos do Z4. Né, pode ser ultrapassado até pelo Corinthians, se o Corinthians ganhar o Botafogo nessa sexta-feira em casa. E aí que ficaria em 13º. Ou seja, tá ameaçado, mas também não chega pro jogo da Libertadores assim, desesperado e tal, não. Vai conseguir focar totalmente. Se o Inter não tivesse ganhado o último jogo, né? O Inter na última partida ganhou por 2-1 de São Paulo. Se o Inter tivesse perdido esse jogo pro São Paulo, aí sim, meu amigo, o Inter estaria a 2 pontos do Z4 e seria ali 15º, por aí, empatado com o Goiás. Aí eu acho que eles estariam meio desesperadinhos de repente, pô, e se a gente foi eliminado da Libertadores e se foi rebaixado, enfim, mas não é o que aconteceu. O Inter pôde escalar, por exemplo, todo o time, ou 90% do time reserva, só botou pra jogar o Rocher, o goleiro uruguaio, que fez uma partidaça, por sinal, foi o melhor jogador do Inter em campo. Tem no seu goleiro ali uma confiança muito grande o Internacional, porque ele também não jogou na partida contra o São Paulo na semana passada. Uma coisa que pode dar uma tônica ali pra gente do que vai vir na semana que vem aqui no Maracanã é o Fabrício Bustos ter jogado os 90 minutos. O lateral direito argentino jogou o tempo inteiro contra o Atlético Paranaense, o que dá a entender também que o Cudê, o Eduardo Cudê, o treinador da equipe do Internacional, pode utilizar o Hugo Malo, que é o lateral direito, o zagueiro, que também joga um pouquinho pela lateral direita, sabe jogar por ali, o espanhol. Pode ser que utilize o Hugo Malo por ali, obviamente, para poder marcar o Keno, que é uma arma do Fluminense pela ponta esquerda. Não só o Keno, mas se o Marcelo jogar, o Diogo Barbosa, enfim. Então pode ter sido esse indício, já que o Bustos jogou os 90 minutos contra o São Paulo e os 90 minutos contra o Atlético Paranaense. Inclusive fez gol contra o São Paulo. De resto, René entrou, o Mercado, Alan Patrick, Ener Valencia, todos esses entraram na partida contra o Atlético Paranaense, mas entraram para jogar 10, 15 minutos. Uma coisa que tem sido muito comentada sobre o Internacional é a questão de entrosamento e ritmo de jogo. O time titular do Internacional não joga junto desde o dia 2 de setembro, se eu não estou enganado. Lá atrás, contra o Goiás. Isso porque na volta da data FIFA, muitos jogadores que tinham saído com a seleção não voltaram a tempo, né? Enfim, e o time jogou ali num time misto e poupou todo mundo contra o Atlético Paranaense. Vamos ver, né? O Fluminense escalou todo mundo, ninguém do Inter se machucou, até o Nico Hernandes deu uma levantada no Vitor Roque, machucou o Vitor Roque, né? Mas no nosso caso, também ninguém se machucou e a gente tem um time bem mais pronto fisicamente ali, talvez, do que o Internacional nessa sequência de jogos, tirando o Ganso. E o Marcelo tá voltando, mas o Ganso é o caso do Internacional de não jogar junto, é o caso do Ganso também que não joga há um tempão. Vamos ver, né? Quarta-feira tem Fluminense e Inter no Maracanã. Cara, então vamos lá. Segunda notícia, eu vou falar dos dois assuntos aqui na sequência, tanto do Everton Ribeiro quanto do Bruno Henrique. O Everton Ribeiro, quem deu essa notícia
foi o Thiago Ferreira, do A Hora do Flu, aqui, do Hora do Flu, né? Não tem o A, né? Do Hora do Flu aqui no YouTube. Ele fez esse tweet falando que recebeu uma informação. Se inscrevam lá no Hora do Flu, né? O canal do Thiago. Realmente o Fluminense tem interesse em Everton Ribeiro pro ano que vem, que o jogador já está ciente do interesse do Fluminense e existe uma vontade do meia de permanecer no Flamengo, porém a proposta de renovação por um ano não agradou, do lado de lá, né? A proposta de um ano do lado de lá. Além do Fluminense, outros clubes demonstraram interesse nele, provavelmente a definição do seu futuro só acontecerá no final da temporada. Do Everton Ribeiro, a gente, por enquanto, só tem essa questão do Thiago Ferreira. A gente ainda não viu, e assim, né, obviamente, sou colega do Thiago também e tal, não tem problema nenhum falar disso, nenhum jornalista daqueles que a gente usa padrão aqui como fontes, né, falou ainda sobre caso, né? Então, obviamente a gente tomou algum cuidado, mas noticia aqui também de que o Everton Ribeiro, né, o Thiago, por exemplo, foi quem primeiro a falar sobre a questão da volta do Marlon, né? Inicialmente ele falou sobre a volta do Marlon. Enfim, então tá aí. Essa é a questão sobre o Everton Ribeiro. Já o do Bruno Henrique, quem falou sobre isso foi o Zinho, comentarista da ESPN, e que, enfim, tem uma entrada muito forte no Flamengo e no Fluminense também. Não sei se vocês sabem disso, mas o Zinho é louco da cabeça, tá? Não sei se vocês tiveram essa informação aí, não. E engraçado que toda vez que você comenta internamente, assim, com gente que sabe disso, que o Zinho é tricolor, é engraçado falar assim, não, sabia que o Zinho é tricolor, né? A pessoa fala, não é tricolor, é muito tricolor. O Zinho é de pedir camarote pra poder, ingresso, né, no caso, né? Pra poder estar em jogo e tal, é loucura. Mas enfim, vamos lá. O Zinho tem uma entrada bem forte no Flamengo e ele fez uma afirmação de que não só o Bruno Henrique não está aceitando a renovação, tem até um videozinho aqui que eu não posso botar, mas vou botar só um trechinho que eu não posso botar porque tá passando o lance, né? Um tempo atrás, coisa de 3 semanas. Mas enfim, tem um vídeo ali que eu não vou poder botar porque tá passando os lances aqui do lado, mas resumindo o que o Zinho falou, de que há cerca de 3 semanas o Flamengo fez uma proposta de renovação pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique não aceitou essa proposta porque, apesar dele ter um dos maiores salários do elenco, ele quer 3 anos de contrato. E o Flamengo só está oferecendo 1. Dito isso, né, dado que isso aconteceu, o Zinho também trouxe a informação de que Grêmio, Fluminense, Vasco e outros muitos times, ele até cita o Palmeiras também, estão interessados em Bruno Henrique e que o Bruno Henrique está num período de ouvir propostas e fazer pré-contrato. Ele quer renovar com o Flamengo, a vontade dele é essa, mas ele tá ouvindo propostas. O staff do Bruno Henrique até negou, enfim, tá falando... Porque o Flamengo tá na semana de final de Copa do Brasil, né? Apesar de ter tido o UFC nessa semana também, acho que na segunda, na terça-feira, que o Marcos Braz estava lutando, né? No shopping, a edição do UFC do final de semana foi adiada, né? Porque teria Bruno Henrique e Marcos Braz, uma confusão. O soco lá tá liberado. Mas assim, o Flamengo tá na semana de final de Copa do Brasil, então obviamente ninguém vai confirmar nada. Qual é a minha análise, tá? Qual é a minha análise sobre essa questão específica do Bruno Henrique? Muito me estranha, quando chega uma notícia, e eu vou falar, né, não vou assumir aqui uma análise, que eu sempre falo isso que me estranha, mas dessa vez alguém tuitou isso antes de eu pensar, né? Que foi um tweet do Leandro Yamin, jornalista também que merece o teu botãozinho de like, né? É o host lá da Central 3, o host do podcast da Trivela também. Ele colocou isso daí e é o que me chama a atenção. Ele falou, nos últimos dias, São Paulo, Grêmio e Palmeiras, depois, enfim, adicionaram também Fluminense e Vasco, né? Demonstraram interesse em Bruno Henrique. Os clubes não tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Quando vários clubes se interessam pelo mesmo jogador, geralmente o interesse é do jogador e do seu staff em tornar isso público. O que a gente consegue entender um pouquinho sobre isso? É que ou o Bruno Henrique e o seu staff tá utilizando, e obviamente eu acredito que esses clubes tenham interesse, tá? No Bruno Henrique. Mas está utilizando de dar uma oferecida no mercado, dar uma sondada, e esses clubes foram que responderam bem assim, tá, mas quais os termos aí? Como é que tá o salário dele? Como é que tá o tempo de contrato? Ou seja, demonstraram um mínimo interesse e utiliza isso para pressionar o Flamengo, porque imagina só, o Bruno Henrique indo jogar no Vasco no Fluminense, é loucura. Pô, é doideira, né?
Então, assim, é uma parada que chama a atenção, né? Pra pressionar talvez o Flamengo. Talvez não haja. Do lado do Fluminense, eu não acredito que, se ele tem um salário ali muito chamativo no Flamengo, de que o Fluminense assinaria por 3 anos com o Bruno Henrique num salário astronômico. Porque o que é um salário que não é o maior, mas é chamativo pro Flamengo, é um salário astronômico pro Fluminense. Então, obviamente, não acredito no Fluminense diretamente nesse páreo, não. Enfim, vamos ficar de olho. Não esquece de deixar um like aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!